Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula de Tira Dúvidas. Aqui a aula de Tira Dúvidas hashtag 28. Hoje é dia 27 de maio, deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Isso, 27 de maio. E nós estamos aqui naquela nossa sala de videoconferência do software livre Jitsi, né? A sala é o meet.jit.si/curso GNU. São 19 horas e uns quebrados aqui do horário oficial do Brasil. E a gente está aqui na sala já com algumas pessoas, o Rony, o Igor, o Lucatelli, o Alberto, o Tiago, o Alex, o Simplex, o Vitor e agora chegou o Matheus também. Todos bem-vindos, todas bem-vindas e vamos lá para a gente começar o nosso papo, né? Nesse papo de hoje, eu quero começar fazendo uma recomendação, né? Então eu quero falar com a Juliana e com a Débora, né? A Juliana é companheira do Alberto e a Débora do Júlio, né? Que eles me falaram que as meninas estão ficando enciumadas de tantas aulas que eles ficam aí me vendo. Então é assim, deixa eles, vai. Eles estão aprendendo, pô. Tudo bem, não tem competição, entendeu? O meu negócio aqui é só o GNU, né? Depois, ó, da Débora mesmo, eu sou até um primo distante, da Débora eu sou até um primo distante, assim, porque eu também sou Alves, né? Então, olha só, Juliana, Débora, tem paciência com os rapazes aí, que eles estão estudando, e isso ainda vai ser bom. Agora, tem um jeito também de eles não ficarem sozinhos. Vem participar do curso também, aí vocês assistem junto, olha que bonitinho, olha que romântico, né? Fica um juntinho do outro ali, com uma pipoquinha, assistindo a aula do Creteu. Ia ser legal, hein? Fala a verdade. É isso aí, brincadeira, hein, gente? Então vamos lá. Tá curtindo as videoaulas? Deixa aí o seu joinha, apoia, compartilhando, né? E se você quiser e puder fazer uma ajuda financeira, ela é bem-vinda, qualquer que seja o valor, você consegue fazer isso lendo aí os QR Codes ou vendo na descrição deste vídeo. Eu quero sempre lembrar, como sempre faço, que nas mídias sociais você me encontra por @Creteu e que a gente tem um grupo lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU. A participação no grupo é livre, gratuita e tudo mais. Todas e todos são bem-vindos. O objetivo no grupo é a gente construir conhecimento, formar senso crítico, né? Então as pessoas se ajudam, não sou só eu que resolvo os problemas por lá, não, né? Então, seja bem-vindo, tá com dúvida? Manda a dúvida lá. Pode ser simples, pode ser difícil, não importa, né? Pode ser que eu saiba, pode ser que eu não saiba, pode ser que outras pessoas saibam, não saibam. Essa é a ideia. É um espaço colaborativo, né, para que a gente construa conhecimento e vá se aprimorando, né? Porque a ideia aqui do curso de GNU Linux com o professor Creteu, e eu falo isso na aula 0, é da gente poder usar o sistema com segurança, no sentido de ter habilidade para lidar com ele, entender como ele funciona, e aí a partir de entender como ele funciona, como é que são as coisas, além de aprender um monte de coisa de informática, você vai conseguir fazer o seu computador fazer direitinho o que você quer, né? Sem surpresas, sem reinstalar, né? Que aliás é lema aqui do canal, né? Reinstalar jamais, né? E já para emendar no reinstalar jamais, aí a gente vai ter que dar, como eu gosto de fazer, não leve a mal, viu, Igor? Mas eu vou dar uma puxada de orelha, né? Puxada de orelha de boa, né? O Igor hoje andou fazendo aí umas janelagens, né? Não sei se você quer contar pra gente, Igor, ou se eu faço aqui um resumo. Vou fazer um resumo, né? O Igor, ele instalou o kernel Linux Libre, né? E o que aconteceu? Quando ele instalou o kernel Linux Libre, tudo bem, a instalação correu tudo bem, instalou tudo certinho, ele seguiu lá o nosso tutorial e foi tudo em ordem. Aí ele foi dar boot, né? Aí o que aconteceu? A máquina dele tem o EFI, né? É um notebook da Dell, ele mandou umas fotografias lá, tem o EFI.
E na UFI, como vocês aqui que acompanham as aulas sabem, na UFI, a UFI tem alguns recursos diferentes do que era na BIOS, né? E um desses recursos é o chamado Security Boot, né? Que é fazer um boot seguro, como é chamado. E o que é o Security Boot? O Security Boot é um recurso que permite que a UFI, o firmware, que vai carregar o bootloader, que vai dar sequência ao processo de boot, né? O que acontece? O que acontece é que alguém perguntando aqui se já começou? Começou sim. Ninguém está me ouvindo? Eu espero que sim. Se alguém puder responder que está me ouvindo, eu fico satisfeito, porque agora fiquei numa dúvida danada. Estou ouvindo aqui, está ok. Então tá bom, Thiago. Então é alguma coisa com o Alberto aí. O Alberto daqui a pouco dá um jeito lá no som dele, né? Muito bem. Então o EFI, para dar prosseguimento ao processo de boot, se tiver habilitado o Security Boot, na hora dele carregar o bootloader ou qualquer outra coisa que ele vá carregar, ele faz a verificação de uma assinatura, de um certificado criptográfico, né? Um certificado, de modo que, para que ele possa dar boot num determinado arquivo, carregar esse determinado arquivo, né? Por exemplo, o Groovy, por exemplo, o Shin, por exemplo, um bootloader qualquer, o que a UFI faz? A UFI pega esse arquivo, carrega esse arquivo e, junto com o conteúdo desse arquivo, vem também o hash desse arquivo, né? O hash é uma informação de algoritmo, né? Que é como se fosse um número de checagem, né? Para verificar, nós está uma buzinaiada danada aqui na esquina hoje, para verificar se a integridade daquele arquivo está ok. E esse hash que ele calcula, ele também foi criptografado por uma chave privada lá de um órgão certificador, muito comum que seja a Microsoft. De modo que ele consegue ver se aquele arquivo que ele tem para carregar é exatamente igual ao arquivo que o órgão certificador, por exemplo, a Microsoft, assinou. E só assim, então, ele põe isso para rodar. Então, o que a UFI faz? Ela carrega o arquivo, faz lá as contas para calcular esse hash, compara com um dado que vai ter lá, que é o hash criptografado, decriptografa esse hash criptografado com a chave do órgão certificador, e se der o mesmo valor, ele tem a garantia de que aquilo que ele carregou é exatamente igual àquilo que foi assinado pelo órgão certificador. Com isso, ele põe para rodar. Então aí o procedimento continua. Então o que aconteceu na máquina do Igor? Ele instalou boa noite, Matheus. Ele instalou o Linux Libre, beleza, deu tudo certo. Quando ele foi dar boot, o que aconteceu? A UFI carregou o bootloader, bonitinho, que era o Shin, que na verdade é o pré-bootloader, e ele estava tudo bem. Apareceu o menu do Groovy, né? Porque esse Shin, que é o pré-bootloader assinado, é quem é que vai carregar o Groovy. Aí carregou o Groovy, estava lá bonitinho, legal. Só que quando a gente habilita Security Boot, o que o Shin faz? O Shin também não vai carregar qualquer coisa. Ele só vai carregar aquelas coisas que estejam assinadas. Só que aí, nesse caso, assinadas por uma chave que ou o usuário colocou, ou o próprio projeto Debian colocou. Então, quando o boot seguiu, passou pela UFI, a UFI conseguiu dar boot no Shin, carregar o Shin, porque o Shin foi assinado pela Microsoft. Aí o Shin, qual o papel dele? Carregar o Groovy. Aí o Shin carregou o Groovy e viu que o Groovy estava assinado pelo projeto Debian. E a chave do projeto Debian está embutida lá, está aceita lá pelo Shin. Então carregou o Groovy, apareceu o menu do Groovy, tudo em ordem. Só que quando o Security Boot está habilitado, o que é que o Shin faz? Ele também não carrega outras coisas. O próprio Groovy também não carrega outras coisas para manter essa linha de segurança. Então quando foi carregar o Linux Libre, o que aconteceu? O Linux Libre está assinado também, mas não está assinado por uma chave que o Shin conhece. Então, o Groovy chegou e falou, não vou carregar não, velho. Não dá para eu carregar isso aí. E apareceu lá uma mensagem de erro, né? Então, o que você podia ter feito, Igor? Se você simplesmente dá boot
pelo kernel anterior, né, o kernel do Debian, teria dado boot de boa e aí você teria a possibilidade de ter tempo de entender o que está acontecendo, né, e resolver o problema. Por que é que eu disse que foi janelagem? Eu digo que foi janelagem porque no lugar de você tentar entender o problema, você tentou resolver o problema. E é muito ruim tentar resolver um problema antes de entender. Porque quando você tenta resolver um problema antes de entender, você vai tentar fazer coisas, vai fazendo coisas, meio na base do tentativa e erro. Mas o que acontece? Tem muitas variáveis envolvidas nisso, né? E aí, veja só, o teu sistema estava tudo ok. Aí, como você começou a mexer no setup de configuração da UFI e outras tantas coisas, não tem como, Igor, a gente acaba se perdendo mesmo, né? Mexendo em tantas variáveis, sem entender muito bem o porquê que está mexendo, só para ver se funciona, né? Então, o que eu sempre recomendo, né, e é aqui lema do curso e tudo mais, é esse. Quer dizer, resolver um problema é uma consequência de entender o porquê do problema, né? Então, a gente não deve tentar, né? Eu vou emendar, inclusive, para falar do Tiago. O Tiago veio com outro problema que daqui a pouco a gente fala, mas ele falou que andou procurando aí via internet e encontrou umas soluções que são meio esquisitas. Então, Igor, Tiago, todo mundo que nos acompanha aqui, a gente tem que adquirir, eu já falei isso outras vezes, a gente precisa com o tempo ir adquirindo, e tem algumas dicas que a gente poderia ver, né, mas adquirir uma percepção de sacar o que é bom e o que não é bom. Porque na internet está repleto de porcaria. O que mais tem na internet é porcaria. Então é difícil encontrar o que não é porcaria na internet. Então a gente pode ver algumas dicas, dependendo da linguagem que é usada, da cara do site, do jeitão de como estão as informações e tudo mais. A gente, com o tempo, adquire essa percepção de sacar o que é ruim e o que é bom, né? No caso do Tiago, que queria fazer a instalação de um programa, um visualizador de vídeos, né, chamado MPV, ele também quis procurar na internet para saber como é que fazia isso. Tudo bem procurar via internet para saber como faz, mas esse tipo de coisa, Tiago, assim, muito específica de um Debian, por exemplo, o melhor lugar para você pesquisar isso é na wiki do Debian, né? Porque você vai ter uma informação que é mais confiável do que qualquer coisa que se encontre por aí, né? Por quê? Justamente, Tiago, porque provavelmente a pessoa que escreveu aquilo, de como fazer para instalar o MPV, inclusive aí o Tiago falou que o APT estava pedindo um PPA, que estava lá no início, um monte de bugiganga desse tipo, né? O que acontece, né? Às vezes a pessoa que escreveu esse artigo que você encontrou usou dessa ideia de ficar tentando qualquer coisa para ver se funciona. E aí, vai que ele tentou lá e funcionou para ele por conta de condições muito específicas, né? Mas o fato de funcionar não quer dizer que é a melhor forma de fazer, né? O que eu chamo de melhor forma de fazer? A forma que segue o espírito da sua distribuição, no caso aqui o Debian. Então, para instalar um pacote no Debian, como é que a gente faz? Vamos mostrar aqui o terminal, nem abri o terminal aqui ainda hoje. Vamos lá, abrir o terminal. Não sei como é que a galera está vendo a minha... Eu vou abrir um teammate aqui para poder passar aqui para vocês, caso a visualização aqui através da minha câmera virtual não esteja 100%. Então eu vou passar aqui o link para você acompanhar aí via web, caso você queira, né? Aí você consegue acompanhar aí o terminal, é só acessar isso no navegador, que você vai enxergar aqui o meu terminal, sem depender muito da qualidade do vídeo que a gente obtém aqui. Então olha só, quando a gente quer instalar um pacote no Debian, a primeira coisa que a gente faz é se tornar toda a poderosa rotinha, né? E para isso a gente faz sumenos, por exemplo, ou se você tiver habilitado o su, pode ser o sudo -s, ou pode ser sudo e o nome do programa. Eu tenho por preferência usar o su-, que eu uso tantas vezes assim que eu sou preguiçoso e fiz um alias. Então, ao invés de eu digitar su-, eu digito su
Mas, na verdade, conforme a gente pode ver aqui, ó, alias, quando eu digito su, na verdade, o que está sendo digitado é su menos, né? Então, vamos lá. E aí eu ponho a senha da Toda Poderosa Rutinha e está lá. Somos a Toda Poderosa Rutinha. Como é que eu tenho certeza disso? Ó, ID, olha só, root, a Rutinha. E como é que a gente instala um pacote? Bom, será que tem o MPV, Thiago, no Debian? Não sei, vamos ver como é que a gente vê. apt search. Aliás, vou até tentar fazer diferente. Será que tem um player de vídeo no Debian? Ah, vamos procurar aqui por vídeo. É capaz de aparecer um monte de coisas. Olha lá, um monte de coisas. E aí você pode ir lendo. Aqui tem um monte de pacotes que podem que tem alguma relação, né, com o vídeo. Então tem lá reprodutor. Opa, já apareceu aqui, ó. Reprodutor de stream multimídia. Opa, acho que é isso aqui, hein? Tem um tal de VLC. Reprodutor e gerador de fluxo multimídia. Será que é isso? Estou em dúvida, hein? Será que é isso mesmo que eu quero? Vamos ver. apt show VLC. Aí eu vejo as informações daquele pacote específico. E aí vai ter uma descrição um pouco mais detalhada, ó. Reprodutor e gerador de fluxo multimídia. VLC é um player do projeto Videolan. Ah, ele reproduz MPEG, MPEG-2, MPEG-4, um monte de coisa. Também pode ser usado como servidor de fluxos. Esse fluxo aqui é a tradução meio esquisita de stream, né? Que, enfim, é fluxo, mas fica esquisito que a gente está acostumado a ler em inglês, né? Que duplica o fluxo recebido e o distribui em multidifusão pela rede para outros. Ah, olha, eu nem sabia que o VLC fazia isso, de repente você pode pensar, né? Tem suporte para. Ah, então esse é um. Vamos continuar a pesquisa lá. apt search vídeo. Aí, mesmo jeitão, a gente fica lá procurando e assim, né? Ah, mas tá muito longo isso aqui, então vou botar um pipe less aqui para conseguir ler melhor isso aqui. Então vamos lá. Opa, coleção de utilitários de recompactação, não sei o que, não é isso, não é isso, não é isso. Pronto, essa é uma possibilidade de forma de descobrir se no Debian tem aquele pacote que a gente quer. Outra forma é perguntar num grupo, como foi feito, inclusive, né, Thiago, eu acho. Né? Que é perguntar lá, putz, se alguém conhece um programa Sim, perguntei. alguém conhece um programa de player de música e tal, aí falaram, ah, o MPV. Putz, vamos dar uma olhada nesse MPV aqui. apt show MPV. Ah, vamos lá. MPV. Aí eu vou ler aqui a descrição. Cadê a descrição? Tá aqui. Reprodutor de vídeo baseado no MPlayer 2. O MPV é um reprodutor... Cretinho, Pois não, Thiago. a tela tá aparecendo aqui a apresentação, a tela do vídeo, tá? Ah, obrigado que você falou isso aqui. Eu mostrando aqui e errando aqui. Ainda bem que a galera falou, né? Eu sei que quem está conectado aqui está vendo, né? Eu tenho cometido essa gafe aqui, né? Algumas vezes, né? Você desconsidera, né? Ó, barba branca e tudo, a memória já não tá essas coisas, né? Mas então, vou voltar lá, ó. Eu fiz um apt search vídeo, né? Para ver o nome dos programas aí que tem e tal, até conseguir encontrar. Eu achei aquele VLC, né? Aí, beleza, vi que tinha um VLC, aí eu fiz apt show VLC para ver as informações do VLC, a descrição, e fui lendo, né? E aí voltando, né? Dando o exemplo do Thiago, ele foi lá no grupo, perguntou, alguém sugeriu o VLC, outra pessoa sugeriu o MPV, então a gente, com o apt show MPV, né? Então o apt show faz o quê? Mostra as informações do pacote, várias informações, o nome do pacote, a versão, quem é ou quem são os mantenedores, do que ele depende, né? Qual é a página dos desenvolvedores deste programa, né? O tamanho que precisa para fazer download, né? E a descrição. Então, a descrição, um reprodutor de vídeo baseado, e consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, legal. Então, essa é a forma de descobrir se tem lá. E como é que faz para instalar? Para instalar é o jeito, se você está com o teu Debian bonitinho, instaladinho, né? A solução que eu sugiro é sempre rodar um apt update, né? Para reler
as listas dos repositórios e carregar carregar dos repositórios a lista de pacotes, né? Então, toda vez que a gente roda apt update, né, o que acontece? O que acontece é que esse arquivo aqui, ó, que é o etc apt sources.list, é lido pelo apt, né? Essas linhas iniciadas aqui pelo caractere tralha são desconsideradas como comentário, né? No meu caso aqui eu só tenho duas linhas válidas. Uma do repositório main, da seção main do repositório do Debian seed, que é a versão que eu uso aqui na minha máquina, e uma outra linha que é o repositório do Linux Libre, lá do FreeSH, né? Então eu só tenho essas duas linhas. Você aí, se estiver usando uma outra versão de Debian, vai ter pelo menos 3 linhas, né? Que é o principal, o das atualizações e o das atualizações de segurança, né? Numa distribuição, vamos lá, vamos mostrar aqui que eu tenho aqui no /home, Creteu tutoriais, que está lá no Creteu hack tutoriais, que está lá no meu salsa, né? salsa.debian.org/creteu, tem esse mesmo arquivo que eu vou mostrar para vocês. Aí eu tenho ali uma porção de listas possíveis, né? Então, se a sua versão de Debian é o Buster e você quer usar apenas software livre, portanto, só a seção main, então são essas 3 linhas aqui. Se você quer usar o Buster e por algum motivo precisa do non-free, aí são essas outras linhas aqui. Essas outras linhas aqui, que são iguais às 3 primeiras, com exceção de ter as outras seções do repositório, a seção contrib e a seção non-free. Se você usa o Buster, mas quer usar o backports, né? O backports é uma seção do repositório que coloca programas mais recentes, preparados para rodar na versão estável daquele momento, que atualmente ainda é a versão Buster, né? Então, aí nesse caso são 4 linhas, porque tem mais uma linha aqui para o Buster Backports. E aí tem aqui Buster Backports sem os non-free e Buster Backports com os contrib e non-free. Se você está usando o Bullseye, que é a versão 11 do Debian, e que está na iminência daqui um mês ou por aí, em torno disso será a versão estável do Debian, também tem 3 linhazinhas lá. Isso é até recente, que antes não tinha um repositório de security, mas são 3 linhazinhas lá, ó. Bullseye, Bullseye Updates e Bullseye Security, né? Aqui eu só coloquei a seção main, se você quiser usar contrib e non-free, tem mais as 2 seções lá. Ainda tem aqui para o Jesse, que é a versão anterior ao Bullseye, né, da mesma forma, e para o Stretch, que é mais antigo ainda. Repare que no Stretch eu mudei o nome do repositório, né, porque no repositório principal, nos repositórios oficiais, e eu sempre prefiro usar esse, que é o deb.debian.org, que é uma CDN, e que facilita aí o acesso, então eu prefiro usar esse. Mas no Stretch não está mais lá, então está num repositório separado, oficial também do Debian, onde tem versões antigas do Debian, é esse archive.debian.org, né? E nesse caso só tem o Stretch e o Stretch Updates, não tem o Security mais, porque não faz muito sentido já nessa altura do campeonato. E se for usar o seed, que é o meu caso, basta uma única linha, que é essa linha aqui, ou se você quiser usar com o non-free, é uma única linha também, mas com as seções contrib e non-free. E aqui eu também tenho a linha do Linux Libre. Então, quando a gente faz apt update, o nosso arquivo source list é consultado e também será consultado os arquivos cujo nome termine com a palavra list que estejam nesse diretório chamado sourcelist.d. Normalmente esse não é o padrão, né, do Debian, né, mas em algumas outras distribuições tem arquivos aí,
ou se o pessoal andou seguindo uns tutoriais meio malucos aí, pode ter alguns arquivos aí, né? Então tudo isso vai ser lido e quando a gente roda apt update, esses repositórios vão ser acessados, não é? E vão ser baixados desse repositório uma lista de todos os pacotes com as suas respectivas dependências e assim por diante, tal qual a gente vê no apt show. Aquilo então que a gente viu no apt show do MPV é justamente a informação que é baixada quando a gente faz um apt update, só que não só de um pacote, mas de todos os pacotes que estão lá disponíveis. Aqui no meu CID, se a gente fizer um apt install e apertar a tecla Tab uma vez e a tecla Tab uma segunda vez, ele mostra para mim que tem aí 61.913 pacotes possíveis para eu instalar. Então, se eu for instalar o MPV, apt install e o nome do pacote, que é MPV, os formais de eu quero instalar o MPV, quero instalar o VLC e assim por diante. Pode ser numa mesma linha, mais de um pacote. apt install MPV, o que vai acontecer? O apt vai fazer uma requisição, vai baixar o arquivo deb lá do repositório e aí vai começar o processo de instalação. O arquivo deb, como a gente já mostrou aqui num outro laboratório, é um arquivo compactado, empacotado, né? É um pacote no formato AR, né? E ele é aberto e lá tem script e tudo, tal, do que tem que ser feito para fazer a instalação. É claro que aqui não aconteceu nada, ou melhor, não instalou de novo porque já está instalado na versão mais recente. Então aparece aqui, o MPV já está instalado na versão mais recente. Então é assim que a gente faz a instalação de um pacote. Mas e aí, Tiago? E se não tiver o pacote no Debian, né? Quando não tem o pacote no Debian, aí a coisa pode ficar um pouco mais complicada, né? Porque tem outras formas possíveis de se instalar e outros formatos de pacotes possíveis também, né? O ideal, a meu ver, eu aqui uso praticamente 100% de pacotes que estão lá no repositório. Tem um ou outro pacote aqui, né? Inclusive a gente consegue ver isso aqui com o meu aplicativo chamado KD, né? Que é o apt list, que eu nunca lembro, né? apt list, aí a gente vai ver aqui que tem um comandinho aqui, que é o apt list TUI, que são os instalados, não origem Debian. Então tudo que não é do Debian, ou seja, tudo que não está nos repositórios do Debian vai aparecer aqui nessa lista. Quem são eles? Esses são todos os pacotes que eu tenho instalado aqui que não estão no repositório do Debian. Vamos começar olhando que eu tenho aqui os pacotes do Linux Libre, né? Inclusive duas versões. Ó, esse aqui, inclusive, já está aí antigo, a 5.2, a gente pode apagar, remover. Ó. Então, apt purge remove completamente o pacote. Eu esqueci de remover esse. Vamos remover aqui 12.3. Por que eu tenho esse pacote headers? Eu tenho esse pacote headers porque é nesse pacote que tem os cabeçalhos do kernel, que são bibliotecas na verdade são cabeçalhos, são funções, né, que são necessárias para fazer a compilação de módulos, né, módulos do kernel. E como aqui eu uso a câmera virtual, né, inclusive para gravar essa aula, eu preciso de um pacote que precisa compilar um módulo. Para isso eu preciso dos headers. Então olha só, desses são 7 pacotes que eu tenho que não estão no repositório, sendo 4 deles do Linux Libre. Então é o Linux Libre Headers, que é um meta pacote que a única coisa que ele faz é depender da última versão do Linux Libre Headers, assim como o Linux Libre, que a única coisa que ele faz é depender da última versão do Linux Image, que é o pacote efetivamente do kernel, e a versão que eu tenho aqui é a 5.12.7. Né? Então, esses pacotes todos são referentes ao Linux Libre. Eu tenho também aqui esse outro, que é o FreeSH Keyring, que é o chaveiro de chaves criptográficas usadas pelo Linux Libre. Então, também diz respeito ao Linux Libre. Eu tenho também um pacotinho que é o Leafpad. O Leafpad é um editor de texto bem simplinho, né? Que não está mais no Debian, mas como eu mantinha ele lá,
eu continuo mantendo ele aqui para mim. Não é a versão mais recente do Planeta, mas eu continuo mantendo ele aqui para mim. Então fui eu que ele não é do repositório do Debian, mas fui eu que fiz o pacote aqui para mim, né? E um outro programa que eu tenho aqui que não faz parte do Debian é a bem da verdade, o Popcorn é um cliente de torrent, né? Só que um cliente de torrent com uma interface gráfica e tal, para visualizar capas de filmes, séries, essas coisas todas aí, né? Então esses são os pacotes que eu tenho aí que não fazem parte do Debian. Então é muito raro eu ter um pacote que não faça parte do Debian. Quando a gente eventualmente precisa, pode ser que seja necessário, sabe lá de que circunstância que a gente está lidando, né? Aí a gente tem algumas formas de instalar outros pacotes. Por exemplo, o Popcorn, eles oferecem lá no site deles um pacote Debian já preparado para funcionar no Debian. Lembrando que quem tem que cuidar de atualizações, de erros de segurança, é eu que tenho que estar de olho, né? Então, será que a versão que eu tenho aqui do Popcorn é a mais recente? Veja, como não tem um repositório, isso não está num repositório, um apt update não resolve nada. Então sou eu que de vez em quando tenho que ir lá olhar para ver se tem alguma correção de bug, para ver se tem alguma versão nova que corrige bug, uma versão nova que corrige algum problema de segurança, coisa desse tipo. Então, uma das características de se instalar um pacote que não é um pacote da tua distribuição é que você vai ter que cuidar, né? Outra forma de se instalar um pacote para você poder funcionar é você baixar o código-fonte, né? Essa, digamos, é a forma mais tradicional do universo do software livre, né? Que é baixar o código-fonte de quem desenvolve esse programa e compilar. Quer dizer, se for o caso de compilar, né? Se for um programa feito em alguma linguagem que precisa de compilar. É claro que baixar o código-fonte e compilar exige um certo preparo técnico, né? É preciso algumas ferramentas para isso, é preciso ter algumas bibliotecas instaladas e tudo mais. Então é um trabalho que, digamos, não é típico de um usuário leigo, né? Completamente leigo. Não é nada do outro planeta, mas é alguma coisa que não é apenas apt install e o nome do pacote. Então dá um pouquinho mais de trabalho. Essa é uma outra forma de instalar pacotes, né? Outra forma de instalar pacotes é colocando outros repositórios. A galera costuma fazer isso para alguns repositórios que eu não curto, inclusive, né? Mas é uma forma possível, né? Lembrando que quando você usa um repositório que não são os repositórios do Debian, você coloca em risco a integridade do sistema, né? Porque quando você fizer lá um apt update, né? O que vai acontecer? O apt update vai ler a lista de todos os repositórios. E pode ser que um pacote que esteja no Debian e que vai ser atualizado, ele não pode ser atualizado porque aquele outro que veio de outro repositório depende da versão antiga que tinha sido instalada antes. E aí você não consegue atualizar o teu sistema direito porque tem algum pacote que não pode ser atualizado porque tem outro que depende dele. Ou o contrário, né? O repositório de terceiro que você está usando atualizou um programa que precisa de uma biblioteca que está numa versão diferente da que está no seu Debian. E aí você vai ter problema, né? O pessoal que usa Ubuntu usa muito o tal do PPA, né? Para procurar... como é que é? PPA para procurar... Esqueci a sigla que eu tinha inventado. Eu tenho até ela aqui guardada, a memória está tão ruim, ó. grep, PPA, hack, home, para procurar... Qual é a palavra com A? Hack, creteu, tutoriais... Na hack, faltou o hack. Creteu, hack, tutoriais, aforismos. Vamos ver aqui, grep, -i. Lembrei. Para problemas acontecerem. É isso aí. Por quê? Porque o que é o PPA? PPA é um recurso que é usado
muito pelo pessoal do Ubuntu, do Mint e de algumas distribuições derivadas do Ubuntu. É um repositório separado, mantido por algum usuário. A ideia pode até certo ponto, ser tida como alguma coisa boa, né? Mas o problema é a qualidade disso, né? E a qualidade disso no sentido desta integração, né? Por quê? Porque o sujeito faz lá o PPA e ficou pronto lá, um dia funcionou. Mas ele não acompanha o desenvolvimento da distribuição. Então, a distribuição vai atualizando coisas e o PPA não atualiza adequadamente. Ou você, ao contrário, tem uma versão mais antiga do que aquela que foi preparada no PPA. Então, sempre você acaba tendo por problema. Se não é na hora de instalar, às vezes é depois, né? E eu gosto sempre de dizer assim, a minha instalação do Debian foi feita em 2001. Eu só venho transplantando. O meu home aqui é o mesmo que era lá do meu computador de 2001. Né? Então, a cada computador novo que apareceu na minha vida, HD novo que apareceu na minha vida, eu vou transplantando. Né? Tem vários vídeos falando disso aqui no canal. Então, quando a gente instala um Debian, esse Debian é para o resto da vida, se você quiser que seja. Você só vai fazendo atualizações e atualizações e atualizações, né? Como o lema aqui do canal, reinstalar jamais, né? E é por isso que eu falo que a janelagem, Igor, é essa história de reinstalar, né? Por conta disso, né? Então, o Igor, no fim das contas, acabou que ele mexeu lá no setup da BIOS e não conseguiu botar, e ele acabou mexe daqui, mexe dali, mexe daqui, piorou o problema, não conseguiu botar nada, aí foi para reinstalar, como se essas coisas resolvessem os problemas, né? Então, sacando que instalar é copiar uma porção de arquivo e preparar para boot. E são coisas independentes, né? Então, se os arquivos estavam lá e estava tudo funcionando, não tem por que copiá-los outra vez. Não faz o menor sentido, eles já estão lá. O que está falhando não é o arquivo que foi copiado. O que está falhando é alguma coisa que precisa acontecer para o sistema da boot. Então, o que a gente deve fazer nessa circunstância, além de perguntar, pesquisar, é entender esse processo, né? Porque aí a gente consegue identificar onde é que está o problema, qual foi a parte que falhou, né? Lembrando sempre que é assim, ó, o FI ou BIOS, bootloader, depois do bootloader, o kernel e o init-rd. Aí depois do kernel init-rd, monta o dispositivo onde estão os arquivos do teu sistema e aí carrega o primeiro programa que é o init, que vai iniciar o restante das coisas da máquina. Então, essas são as etapas do boot. Se não está dando boot, aí eu já emendo aqui com uma pergunta que quem colocou aqui, talvez, eu não me lembro se foi o Alberto, não posso... não estou vendo mais aqui. Foi o Vitor, que ele disse o seguinte: tenho percebido que diversas pessoas no grupo estão com problemas de instalação e parando no Groove. Eu sempre instalei o Debian e nunca tive esse problema. Veja, isso não é um problema do Debian, Vitor. O que acontece hoje em dia é que há muitas possibilidades, né? Por exemplo, eu posso ter o meu HD particionado como GPT ou DOS. Eu posso ter dual boot ou só um sistema. Eu posso ter a BIOS ou a UEFI. Se eu tiver a UEFI, eu posso ter o Security Boot habilitado ou não habilitado. E aí, então, são tantas as possibilidades que aí, de fato, às vezes a pessoa, não entendendo como é que é esse processo, então eu fiz uma aula sobre isso, a aula 34, que é o temido boot, e a aula 8, que eu explico o modelo mental, explicando todas essas etapas do boot, né? O que acontece? O que acontece é que, por conta de ter tantas variáveis envolvidas, as pessoas às vezes se perdem e não entendem ainda direito, e é muito comum ter realmente, Vitor, é muito comum o pessoal ter problema com o boot, né? Porque tem uma certa resistência, né, a entender efetivamente o que está acontecendo, né? Ainda está muito nessa ideia de vamos tentando aqui, né? Como em alguns casos vai funcionar, né? Porque reinstalou, porque sei lá o que fez, mas não entende, né? Então, para não ter problema, tem que entender, né? Não tem outro jeito. Até agora, das
Olha, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que nesse último ano, desde que eu comecei a gravar o curso aqui, entre os vários grupos, não só aqui no grupo do curso, mas em outros grupos do Telegram que eu faço parte, e de outras plataformas como Matrix, eu devo ter resolvido problemas de boot uma centena de vezes, sem exagero. Sem exagero, 100 vezes eu resolvi problema de boot. E em todos os 100, a pessoa não entende como funciona o boot. Não é difícil. Então, mas precisa de um pouquinho de dedicação para entender. Né? A partir do momento que entende, que foi o meu caso, eu entendi, eu consegui resolver os 100 problemas. Então é assim, não é que nossa, o Cartier é um gênio. Não tem nada de genial nisso. Porque assim, eu quero sempre definir e mostrar que não tem mistério. Quando você entende, você consegue resolver. É simples assim. Então, por que eu consegui resolver esses 100 problemas, todos eles diferentes, tá? Alguns parecidos uns com os outros, mas tudo diferente, tudo com peculiaridades específicas, sistema de particionamento diferente, sistema de arquivos diferente, mais de um disco, menos de um disco, com LVM, sem LVM, com looks, sem looks, e enfim, tantas outras possibilidades, né? Com dual boot, sem dual boot. Por quê? Porque eu entendi como é que funciona o boot. Ao entender como é que funciona o boot, a gente consegue resolver, se não tudo, praticamente tudo. Né? Já teve circunstância, por exemplo, uma dessas 100 que eu falei, que a pessoa tinha um problema na BIOS UFI, que inclusive eu cheguei até a pensar que o problema do Igor tivesse envolvido com isso, mas ele me falou antes aqui, agora ele não vai poder confirmar porque ele precisou ir embora, né? De que seja um problema da UFI, já aconteceu, né? Que na UFI a gente precisa gravar uma informação na memória da UFI, às vezes isso dá problema, e aí, mesmo assim, justamente por entender como funciona o boot de UFI, tem um workaround lá, tem um contorno lá, um macete para fazer e conseguir mesmo com esse problema. Então, em torno de 100 vezes que apareceu o problema do boot, a gente conseguiu resolver todas por uma razão simples. Eu entendo como é que funciona o boot. Então, se você entender, você vai resolver tanto quanto eu consigo resolver. Não tem diferença, né? Basta entender. Né? Tem algumas questões também que o Vitor comenta aqui com a frase na preparação da mídia, né? Porque tem gente que tem problema antes da instalação. Né? Por quê? Porque vai preparar um pendrive. Né? Então, normalmente, nos dias de hoje, as distribuições oferecem um arquivo no formato ISO, alguma coisa, né? Que é um formato de arquivo somente leitura e tudo mais, que, sinceramente falando, eu não sei por que as distribuições ainda distribuem nesse formato. Para mim não faz nenhum sentido distribuir nesse formato mais, né? Mas ainda assim, só nesse formato é ainda pior. Por quê? Porque esse formato é uma imagem, um arquivo que é uma reprodução, um despejo de um DVD, de um CD. Qual o percentual de pessoas que usa DVD e CD hoje em dia? Eu diria que em máquina recente nem tem o dispositivo. Né? A minha nem é recente e já não tem nem CD nem DVD, não tem o drive para poder colocar o CD e DVD. Então eu acho que já está passado da hora de ter, ao invés de ter uma imagem ISO de CD e DVD, tem uma imagem de disco, uma imagem de pendrive, já prontinha, bonitinha, para que eu não precise nem me preocupar com isso. Né? Aí o que acontece? O cara pega lá uma imagem de ISO e precisa preparar o pendrive. Né? E aí, para preparar o pendrive, tem uma porção de programas, desde os softwares livres até outros não livres. Mas, de novo, não entendeu ainda como funciona o boot. Então, prepara um pendrive que às vezes não vai funcionar. Ele acha que é mágica, acha que é pegar e converter o DVD em pendrive. E não é isso, porque o pendrive é um dispositivo de armazenamento e para a gente poder fazer a instalação, se a gente estiver escolhendo esta forma de instalação, a gente precisa da boot. Do mesmo jeito, só que dá boot pelo pendrive, ou pelo CD, ou pelo DVD, ou o que for. Então, quando vai preparar o pendrive, também tem que tomar certos cuidados para isso. Por isso que eu sempre recomendo um velho e bom, para quem já tem um GNU, o programa DD, né?
o programa DD. Então, se a gente procurar aqui com a minha ferramenta KD, se eu procurar aqui debian.iso, o comandinho basta ser esse aqui, ó, ddif igual a debian.iso, nome do arquivo da imagem, ISO que eu quero preparar, OF igual a /dev/sdb, no caso do meu pendrive ser o SDB, ainda digo para fazer a cópia em blocos de tamanho de 16 MB, ainda digo para ele fazer a sincronização e ainda digo para ele mostrar um progresso. Então esse comandinho simplinho aqui, ó, que se você não souber de cor tá lá no Salsa, né? E está aqui na tela, né? E prepara o pendrive. Ah, mas eu não tenho GNU ainda, como é que eu vou usar isso se eu não tenho GNU? Então tem alguns softwares livres para serem instalados e funcionar no Windows, como Rufus, como Balena Escher e tudo mais. Só que o que eu recomendo para não ter problema? É usar uma coisa que eles chamam lá de modo DD, né? Que é justamente usar todo o pendrive, despeja então todos os bits e bytes da imagem direto para o pendrive. Mas nem todo mundo faz assim, porque tem gente que quer fazer um pendrive, ser capaz de botar vários sistemas e coisa e tal, e aí não é passado o arquivo ISO na sua íntegra, ele é aberto, copiado, então o programa é que vai ter que fazer o preparo, a preparação para que aquilo possa botar. E nessa condição, às vezes, vai ter problema. Por quê? Porque a imagem não está do jeitão que quem fez o programa imaginou que estivesse. Então pode funcionar para uma versão e não funcionar para outra, e coisas desse tipo, né? Então também muita gente tem problema com isso por causa dessa condição, né, Vitor? E de fato, a gente acaba tendo que resolver isso várias vezes, né? O Igor estava comentando aqui sobre só ter é isso mesmo, só ter um link ali, beleza. Quem que falou? O Alberto aqui. O Alberto está dizendo que na instalação ele usou a ISO do DVD1, do testing. Cara, o seu hardware usa 15 pacotes não free? Não sei não, hein, cara. Pode ser, mas eu acho um pouco provável, né? Mas vamos ver, né? Mas mesmo assim, eu sempre sugiro usar a mídia, no caso do Debian, as mídias oficiais que o projeto Debian oferece. E nessas mídias oficiais não tem firmwares não livres, né? E deixar para ajeitar isso posteriormente. Eu prefiro assim, inclusive para você, se for o caso de ter a necessidade de usar um firmware não livre, de usar alguma coisa não livre, né? Nem sempre é necessário, mesmo que às vezes dá umas reclamadas lá, nem sempre é necessário, né? Então, a meu ver, quanto menos a gente precisar disso, melhor, né? Portanto, a forma que eu recomendo é sempre usar o DVD1, por quê? Porque o DVD1, que tem aproximadamente 4 GB, com ele você já consegue instalar um sistema além do sistema básico, já com interface gráfica e tudo mais, mesmo que durante a instalação você não tenha a possibilidade de ter rede, conectividade de rede, justamente porque eventualmente precisa de um firmware não livre para isso, né? Então eu sempre recomendo usar o DVD1. Existe uma mídia bem menor, do tamanho de um CD, né? Que é o NetInst. Ele é tão bom quanto, dá para instalar tudo exatamente da mesma forma, não muda nada o que vai ser instalado, muda como vai ser instalado. No caso do DVD1, não precisa de rede durante a instalação. E no caso do NetInst, precisa de rede da instalação. Então, se for o caso de você ter um hardware que exija firmware não livre, o NetInst só vai conseguir fazer a instalação do sistema básico, né? Então não vai ter interface gráfica, etc. Ainda assim, tudo bem, porque já tem todas as ferramentas mínimo necessárias e que, portanto, você já tem um sistema Debian completo. Ele não tem tudo que você gostaria, mas ele já pode ser chamado como um sistema completo, porque ele já tem tudo que é essencial para ele funcionar. E aí você pode prosseguir o processo de instalação, mas digamos que isso para quem está começando é um pouco mais difícil, né? Mas é bem possível de se fazer, não é que seja difícil fazer, não, é que as pessoas às vezes têm receio de ver a tela preta lá, né?
Uma forma muito recomendada para circunstâncias dessa é usar a conectividade do celular, né? Então você consegue com o celular, conectando o celular via cabo USB a uma porta USB do seu computador, compartilhar a conectividade de rede do celular. Pode ser 3G, pode ser Wi-Fi, né? E aí com isso você consegue instalar aquilo que for necessário para funcionar o hardware que exija a firmware. Pode falar, Alberto. O Alberto clicou dizendo que queria falar. Alberto? Deixa eu ver se o Alberto colocou uma pergunta aqui. Alberto, esse link que eu passei, Alberto, é justamente só para ver o meu terminal mesmo e não depender da conectividade de rede que eu tenha que transmitir a imagem, né? Porque em alguns casos, como a minha conectividade de rede aqui não é das melhores, a transmissão que eu faço da tela, ela acaba eventualmente sendo borrada, né? E aí fica difícil para quem está aqui na sala assistir. Na gravação ela não fica borrada, porque não dependeu da conectividade de internet. Então a gente sempre oferece essa outra forma, através de um programa chamado Teammate, né? E aí você consegue ver no navegador de web o meu terminal. E aí desta forma não vai estar borrado, nem nada disso, né? O fato de você, Alberto, estar aqui na sala e eventualmente não estar escutando, que eu acho que é uma condição que já passou, aí pode ser por qualquer outro motivo aí nas tuas configurações, né? De áudio e tal, que a gente, se você conseguir se comunicar aqui por texto, a gente pode tentar resolver, inclusive, né? O Alex, inclusive, fala que está ouvindo e escutando tudo em ordem aqui na sala do Jitsi, né? Vamos ver o que mais que tem aqui. Aqui já do MP. Aqui falando do terminal. Aí o Vitor faz uma pergunta aqui que é assim: Creteu, o que ocorre com as versões Old Stable? Qual o período de suporte? Estou ouvindo sim, disse o Vitor, né? Aí ele fala que meu temate não tem movimento. Não tem mesmo, que eu não estou digitando nada no terminal. Vê se tem movimento aí agora. apt upgrade, que quando eu rodei o apt que eu vi, ó, tá vendo? Vamos atualizar aqui, ó. Pronto, atualizando aqui o nosso querido Debian Seed, né? Que está tão raro nesse momento de congelamento, né? Que quando vem uma atualização a gente já curte fazer essa atualização, né? Então, o que acontece com o Old Stable? Eu vou mostrar aqui para você o que eu vou fazer. Eu vou aqui colocar o nosso OBS, né? Que é o software que a gente usa aqui para fazer as gravações, né? Eu vou colocar em full screen para você ver aí o full screen e a gente acessar aqui uma coisa chamada Debian. Acho que vai estar aqui em Debian Version, dentro da Debian Versions, dentro da wiki do Debian. Vamos ver. Aqui a história, aqui na Wikipedia, Debian Releases. Aí a gente vê aqui as várias releases, né? Então aí vai ter alguma explicação disso. Então olha só. As versões chamadas versões atuais, né? Então, as versões atuais são Stretch, Buster, Bullseye e Seed. Esse é o codinome, o nome da versão atual. Sempre tem uma versão que está no estágio de desenvolvimento chamado Stable ou estável, né? E a atual ainda é a versão Buster, que ficou estável. Nós estamos em 2021, foi em 2019, não sei exatamente a data, mas até deve estar escrito aqui. Vamos ler aqui, ó. Foi no dia 6 de julho de 2019, né? E
o encerramento, ó, aproximadamente 2022, tá vendo aqui? A mesma coisa o stretch, ó, aproximadamente, né, que é o que eles chamam de end of life data, né? E também o período de LTS e de extended LTS, né? Então esse aqui no caso vai até 30/6, essa aqui vai até 30/6 de 2022, né? O Jesse aqui, que é a versão 8, o Stretch também, não, essa aqui é do Jesse, o Stretch não está definido esse LTS, porque isso varia de uma para outra, né? Mas essa é a ideia, né? O Bullseye é a versão 11, né? Que está na iminência de se tornar a versão estável. Aqui também já mostra a próxima, que é o Bookworm, e a outra ainda, que é o Trixie, né? Tudo personagens do desenho Toy Story, né? E aí então a gente vê quais são as versões atuais. Aqui está no estágio testing, que é a Bullseye, e aqui está no estágio unstable, que sempre chama seed, né? Que é a versão que eu tenho instalada já há alguns anos, aqui em torno de 10 ou 11 anos. Então, em torno de 10 ou 11 anos, eu não mudo a versão. A única coisa que eu faço é rodar apt update, apt upgrade, apt update, apt upgrade, e assim vamos atualizando, o sistema vai mudando. Eu já mudei de ambiente de desktop, eu usava o Mate, estou usando o i3WM, e assim as coisas vão indo. Então o Debian sempre mantém essas 4 versões, que aliás é alguma coisa que eu vou ter que falar de novo, né? Que eu respondi essa semana no grupo, uma pergunta que eu até fiz usei uma deixa eu mudar aqui de novo, usei uma expressão latina, né? Que essa pergunta é feita ad nauseam, ou seja, até enjoar, né? Porque a gente ouve o tempo inteiro isso, porque os pacotes no Debian são antigos, os pacotes no Debian são antigos. Não, o pacote no Debian não é antigo. Os programas da versão estável do Debian são menos recentes. E é justamente essa é uma das razões do Debian ser a rocha que é, né? Não quebra, não dá problema, é de esquecer, né? Então, essa condição que o Debian adquire justamente porque os programas já estão mais do que testados, mais do que corrigidos, mais do que arrumados, né? Então, essa é a política da versão Debian Stable, é ter os pacotes ali mega testados, mega arrumados. E você sabe que a cada nova versão de um programa, ele pode trazer melhorias, é claro, mas também traz a possibilidade de novos bugs. E na versão estável do Debian não é isso que se objetiva, né? E aí todo mundo sai dizendo, ou muita gente sai dizendo por aí, o Debian, os pacotes são antigos. Não, cara. No Debian Stable, os pacotes não são antigos. Por quê? Porque o desenvolvimento continua do pacote. Então, se for descoberto um bug, esse bug é corrigido e gera um pacote novo, novinho, que tem uma versão do programa que não é tão recente. Se descobre uma falha de segurança, é feito um pacote novo. O pacote é novo, novinho. Só que ele tem uma versão mais antiga daquele programa, justamente para a gente ter essa rocha, né? E isso é extremamente adequado para os servidores, especialmente. Num desktop, aí a coisa pode ser diferente, porque o perfil de usuário do desktop é um pouco diferente. A gente, quando usa no desktop, a gente, para ter programas com novas funcionalidades, com novas características, com novos recursos, a gente não liga de perder um pouquinho dessa estabilidade, de perder um pouquinho da possibilidade de não ter bug. Ao contrário, vai ter um ou outro bug, mas eu tenho um programa mais novo. Então, o perfil é diferente, né? O que acontece é que os nomes das versões do Debian, eles são antigos, né? E com isso eles acabam indicando uma ideia que, no fim das contas, acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Eu fiz uma brincadeira com o Colby, amigo meu, né, de qual poderia ser o nome das versões do Debian, né? Eu chamaria o nome das versões do Debian de
DL, que seria o Debian, Debian Legacy, ou seja, a versão antiga do Debian, né? Que atualmente seria o Stretch. A outra versão poderia ser o Debian Enterprise, olha que bacana, Debian Enterprise, né? Enterprise, eu não sei escrever isso aqui, Enterprise, né? Que é a versão para servidores, né? Aí a gente teria o Debian Personal, que é justamente para as pessoas em geral usarem nos seus notebooks, nos seus desktops, né? Por quê? Porque o tal do Debian Personal seria justamente o que é hoje o testing, né? Que traz versões mais recentes dos programas, né? E a outra versão seria Debian Development, que seria DD, Debian Development, que é a versão de desenvolvimento, né, que hoje equivale ao Debian Seed. Se tivessem esses nomes, talvez as pessoas tivessem mais coragem de usar, né? O curioso é que muita gente que poderia usar o Debian e se valer de toda a estrutura do Debian, de todo o compromisso com o Debian, com o software livre, de toda a qualidade do Debian, reclama dizendo que o Debian tem pacotes antigos. Mas aí usa o Ubuntu, usa o Linux Mint, usa o Pop! OS. E essas distribuições todas, o Ubuntu, o Mint, o Pop! OS, mais outras tantas, que são derivadas do Debian, a maior parte delas deriva justamente do Debian Seed ou do Debian Testing. Então, eu acho curioso, porque tem gente que não tem nenhum problema em usar essa distribuição, mas, mas eu não vou usar essa porque é testing, só por causa do nome. Então, assim, a versão Debian Testing é pega por uma outra distribuição, que faz algumas alterações e lança com um nome e um número diferentes. O Ubuntu pega a versão Debian Unstable, instável, que é o Debian Seed, faz alterações, exclusões de pacotes, inclusões de pacotes, melhorias, modificações, e lança uma versão também com outro nome. E muita gente não tem nenhum problema em usar essas versões. Veja, o estágio de desenvolvimento é equivalente ao do Debian Seed. Ou seja, a maturação dos programas é equivalente. Porque quem corrige os programas, normalmente, a maioria dos bugs nos programas, não são corrigidos pelos desenvolvedores do Debian. Não são corrigidos pelos desenvolvedores do Ubuntu, do Pop! OS, do Mint ou o que for. A maior parte desses problemas, quando eles existem, são corrigidas pelos desenvolvedores dos próprios programas. O papel do Debian Developer, do Debian Maintainer, ou do colaborador do Ubuntu, ou do colaborador do Pop! OS, do Linux Mint, é criar o pacote deste programa. Então, no fim das contas, a versão do programa que está lá no Pop! OS, no Mint e tudo, é a que eu tenho, quando não é mais antiga do que a que eu tenho aqui no meu Debian Seed, né? Ou que você poderia ter no que eu brinquei chamando Debian Personal, que seria o seu Debian Testing, né? Então é preciso fazer essa distinção para você poder usufruir do Debian e parar de repetir de novo essa história de que no Debian as coisas são antigas, como se o Debian fosse uma única coisa, né? Eu sempre gosto de falar que o Debian é uma porção de coisas. O Debian é o projeto Debian e, portanto, as pessoas que colaboram, pessoas e empresas que colaboram para esse projeto existir. O Debian é uma filosofia, um compromisso que está lá no contrato social do Debian. O Debian é também as diversas versões da distribuição do sistema Debian, em várias arquiteturas de processador, em várias versões de desenvolvimento, e inclusive até com kernel diferente, né? Hoje não tem a versão oficial ainda, né? Mas o Debian é oferecido com o kernel
FreeBSD e com o kernel herd, né? Não de maneira oficial nesse momento, mas, portanto, há um conjunto enorme de distribuições diferentes do mesmo, advindas do mesmo projeto, que é o projeto Debian. E se a gente fala simplesmente isso, o Debian, a gente está falando uma coisa com um nome só que, na verdade, representa um monte delas, né? Então fica com uma ideia equivocada do que efetivamente é tudo isso e o que deve ser feito para lidar com isso, né? Opa, veio aqui foi sem querer aqui que apareceu aqui eu apertei qualquer coisa aqui que apareceu na tela os QR codes aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas. Se alguém quiser falar aqui e não ficar só eu falando, fica à vontade. Alberto, você não precisa instalar pacote Teammate nenhum, Alberto. Para você acompanhar o meu terminal aqui, eu passei um link, né, que eu vou copiar outra vez aqui para você. Eu passei um link aqui no chat aqui do Jitsi, né? Esse link, Alberto, esse link eu estou usando o Teammate, né? E a partir do momento que eu uso o Teammate, esse link é gerado e você vai conseguir ver exatamente o que está nesse terminal aqui através do navegador. Então, uma outra abinha do seu navegador, você verá só o meu terminal, para poder ver, eventualmente, as coisas que eu digito aqui, né, sem as interferências da minha conectividade. Aqui no Jitsi, você vê aquilo que eu compartilho com a minha câmera virtual. Então, aqui do lado direito da tela, tem a minha carinha aqui, eu falando, beleza? E no meio da tela tem também esse mesmo terminal. Tudo bem? Então, essa é a ideia do Teammate, só para melhorar a qualidade, a experiência de quem pôde e quis vir aqui na aula, né? Aí o Vitor está falando mais do que aqui. Enquanto eu leio, eu vou tomar um cafezinho, que a minha filha, obrigado, linda, trouxe um cafezinho para mim aqui. Ele está fazendo alguns comentários sobre o Debian, que é estável, que é rápida, que é muito bem lapidada. Ele está dizendo que usa já há 1 ano. Que ótimo, Vitor. Aí o Vitor está dizendo, Cretiel, hoje eu formatei um pendrive, a mídia antiga com FDisk e MKFS. Fantásticos esses programas. Formatou seria só com MKFS, né, que seria criar o sistema de arquivos, né? Com FDisk você cria particionamentos e modifica as partições. Mas eu entendi perfeitamente o que você está falando. É verdade. Quem foi que falou? Foi o Vitor mesmo, né? Falando sobre as distribuições derivadas, que algumas delas, não são todas, viu, Vitor? O PuriOS, por exemplo, que é derivado do Debian, inclusive é derivado do Debian Stable, não faz isso. Isso que ele está dizendo é que várias dessas distribuições pegam os pacotes do seed ou do testing e colocam uma porção de pacotes proprietários, né? E lança cheio de bug, né? Ele faz um comentário aqui sobre o Ubuntu 21.04, que segundo ele está inutilizável no momento com um bug no boot com EFI, né? Eu não sei quem é que considerou ele inutilizável, né? Eu posso dizer a você com garantia que isso não é verdade. Sabe por quê? Porque você pode usar o boot loader, o Groove, do Debian para botar o Ubuntu, né? Então, cuidado com essas com essa história que é típica também de quem ainda não entendeu o processo de boot, né? Mas pode ser que esteja, não é que eu estou dizendo que você não esteja correto, não, assim, só tentando aprimorar e aperfeiçoar aqui o jeitão das coisas aqui, né? E depois aqui falou mais o Alberto. Ele está dizendo que não está entendendo quase nada, porque ele não está ouvindo. De fato, Alberto, é difícil você entender alguma coisa sem ouvir. Felizmente você está com algum probleminha aí, Alberto, mas não tem problema. A gente vai gravar a aula, como fazemos sempre, vamos disponibilizar pelo YouTube e pelo Odyssey, né? Aí você vai poder acompanhar lá enfim. Infelizmente hoje você teve esse problema. Se você falar lá no grupo,
a gente pode juntos, num outro momento, tentar te ajudar aí para resolver o problema e você poder participar com áudio e ouvindo direitinho aqui da aula, né? Não desiste não, você é sempre bem-vindo aqui, viu, Alberto? Isso foi praga, hein? Vai ver, hein, Alberto? Foi praga para te dar ciúmes aí da esposa, da Juliana, tá vendo? Ela, brincadeira, Juliana, você não fez praga não. Mas aconteceu aí o problema e a gente está aí para te ajudar, Alberto. Falou aqui, o Tiago está tentando ajudar o Alberto e tudo mais. E mais ajudas. Eles estão lá se ajudando, né? O que é muito bacana, que aqui na sala rolam uns papos paralelos, né? Que eu sempre costumo chamar da turma do fundão, né? Que é justamente para ajudar e mostrar que a ajuda se dá até aqui na sala, né? E vamos lá, tem mais alguma dúvida? Alex está calado aí. Tiago, se quiser falar para tirar alguma dúvida dessas explicações que eu dei ou de qualquer outro assunto diferente, né? E eu vou repetir. Eu tenho um compromisso aqui. E é muito sério esse compromisso. Eu respondo toda e qualquer pergunta. Aí você que ainda não ouviu essa minha fala vai dizer, mas que cara arrogante, né? Metido a saber tudo. Não, nada disso. É porque uma das respostas possíveis que eu sempre tenho a dar é não sei, né? Porque eu quero justamente desmistificar essa ideia de que o professor tem que saber tudo, né? Ninguém sabe tudo. Então, se vier uma pergunta que eu não sei, eu não tenho nenhuma vergonha em dizer. Você também, penso eu, não deve ter vergonha de não saber alguma coisa, né? Deve sim, se você desejar, ir atrás do conhecimento, né? Então eu tenho aqui um compromisso. Eu respondo qualquer pergunta, sendo que uma das possíveis respostas é não sei, né? E já aconteceu aqui isso, deu. Não sei isso. Fazer o quê? Chegou o Diego também gosta de fazer pergunta, né? Só que eu já vou avisar, viu, Diego, que a gente não vai estender para um laboratório, pelo menos não durante a gravação, né, Diego? Boa noite. Boa noite, Diego. Para não ficar muito longo aqui a aula de tira dúvidas, né? Se rolar um laboratório, tudo bem, a gente para a gravação, faz o laboratório, tá tudo em ordem, mas para a gravação, né, o último laboratório, por conta de uma transmutação, viu, Diego, que é a palavra que não me veio, foi uma palavra que foi inventada num laboratório que eu fiz com o Mulim, né, em que a gente transformou, ele tinha um Pure OS e a gente fez a transformação para um Debian, aí acho que foi o Júlio quem deu essa palavra, se não me engano, e inventou essa palavra brincalhona aí, que é transmutar, né? Então, no último laboratório, na última terça-feira, a gente transmutou, não foi o seu Linux Mint para Debian Bullseye, né? Transformamos uma instalação de Linux Mint em Debian sem precisar reinstalar. Tá funcionando, Diego? É isso aí, tá funcionando. Estou ajeitando agora mais uns detalhes aqui para começar uns laboratórios com KVM e tudo mais, mas tá 100%. Maravilha. Então tá ótimo, né? Ô, Alberto, essas instabilidades que você pode perceber de vídeo não são problema contigo, são problema talvez comigo, né? Quando a minha conectividade dá uma falhada, o que o Jitsi faz? Ele corta a transmissão do vídeo para dar preferência para o áudio. Então pode acontecer da tela ficar preta aí você não vê a minha imagem. É justamente por isso que tem esse link para você pelo menos poder ver o meu terminal quando isso acontece. Agora, ouvir o áudio, aí ouvir o áudio, o pessoal aqui na sala todo está ouvindo. Se você estiver tendo algum problema, aí pode ser aí alguma coisa, de novo, que eu digo que estamos à disposição aí para ajudar, né? O Tiago está perguntando aqui, posso pegar o source list do Buster e simplesmente apagar o meu atual e colocar o nativo do Debian? Pode, Tiago. Quer dizer, não sei, do Buster, qual é a tua versão de Debian? Tiago, qual é a tua versão de Debian? Ele vai verificar. Para você verificar a sua versão de Debian, uma das possibilidades é dar um cat no arquivo /etc Debian version. Outra possibilidade é rodar lsb _release -a. Outra possibilidade é rodar cat /etc
OS Release. Então, tem 3 possibilidades diferentes aí para você ver, né, qual é a sua versão. Aqui aparece, inclusive, ó, o seed como se fosse o bullseye, né? Mas, porque esse é o nome que, veja, o seed está sendo preparado, né? É nele que chegam os pacotes para eles depois irem para a versão testing, para depois virar a versão estável, né? Então é por isso que aparecem esses nomes aqui, né? Então, logo o bullseye se torne a versão estável, a partir daí a gente já tem uma versão 12 do Debian, que está nos seus primeiros passos de testing, nos primeiros passos de desenvolvimento, né? Então, logo uma versão do Debian é considerada estável, nesse mesmo momento surge uma nova versão. Então, tão logo o bullseye, daqui a um mês, ele se torna estável, a versão 12 do Debian já estará disponível para a gente usar, num estágio inicial de testing, né? Que é mais ou menos igual que eu tenho aqui rodando na minha máquina, né? Então, quando uma é estável, aparece uma nova que vai, a partir daí, vai recebendo os pacotes com as respectivas atualizações, né? Então, esse processo é contínuo, né? Como eu uso o seed, eu não passo por essa mudança. Mudo o nome aqui no arquivo, mas eu não passo por essa mudança. Não preciso modificar repositórios, nem nada disso, né? Tiago, se for o caso do Buster, né, e você quiser, eu não sei o que você está querendo, né? Eu mostrei aquela página, né? Vou mostrar ela agora de um outro jeito aqui, ó. Vou botar a tela aqui em full screen. Pronto, vou lá no navegador e vou mostrar a página que é salsa.debian.org/creteu, que é onde eu tenho aqui os documentos que eu falo aqui, os artigos e tudo mais. Acessando essa minha página lá, que é um repositório GitLab, né, que é o Salsa. E aí aqui tem tutoriais, cliquei aqui em tutoriais e tem uma porção de artigos aqui com alguns tutoriais, algumas dicas e coisa e tal, né? E esse daí a que eu me referi é um que chama sources.md, que o que eu tenho aqui? As possibilidades de source list, né? Então o arquivo etc sources.apt source.list e as várias do Buster não free, que foi o mesmo conteúdo que eu mostrei antes, né? Então, essa é uma forma simples de ver e colocar esse conteúdo no repositório. Então, se você... Estou vendo aqui agora no chat, Tiago, que você está dizendo que usa o Buster. Então, se você quiser... Pode falar. Isso é o Debian 10.9 Buster. Perfeito. Então, já está até atualizado. Basta essas 3 linhas aqui, caso você não precise de softwares não livres, ou essas outras 3 linhas aqui, caso você precise de softwares não livres, né? Então, é suficiente essas 3 linhas, mas se você já está aí funcionando, já deve estar mais ou menos certo aí. Eventualmente, você não sei como é que você criou esse arquivo, às vezes tem gente que esquece de colocar essa, que é super importante, que é justamente o repositório que traz os pacotes que vão sendo corrigidos com bugs de segurança, e esse outro aqui, os que vão sendo corrigidos algum eventual bug que tenha. Agora, outra coisa também que é muito mitológica no Debian, que a galera não se toca, que é assim, muita coisa é considerada bug no Debian. Então, se alguém escreveu o manual de um programa, e no manual do programa tem uma palavra escrita com a ortografia errada, isso é um bug. Alguém vê que a ortografia está errada e relata esse bug. Olha, no programa tal, manual tal, está escrito essa palavra errada. Isso é um bug. Então, bug, veja, a palavra errada no manual não vai causar nenhum problema no funcionamento do software. Bug para o Debian não é imaginar que é um problema do software que ele funciona mal. Não é isso que é bug. É muito mais do que isso. Então, um erro no manual é um bug.
Um bug no Debian é assim, alguém fez um pacote e esse pacote não consegue ser construído numa determinada arquitetura. Isso é um bug até crítico, porque imagine que a pessoa que usa aquela arquitetura, por exemplo, ARM, né? Aí o pacote não conseguiu ser construído na arquitetura ARM. Isso é um bug sério. Mas se você usa AMD, não interferiu em nada em você, porque o pacote foi construído para sua arquitetura sem problemas. Então, bug no Debian não é bug necessariamente nos programas, é bug em toda a estrutura do Debian, né? Por exemplo, se você faz um pacote, o mantenedor faz uma versão do pacote, mas ele cometeu um erro e esse pacote não consegue ser atualizado porque ele depende de uma biblioteca que não está, isso é um bug sério. Mas veja, não vai te causar dano nenhum, né? Por quê? Porque você não vai nem conseguir instalar esse pacote porque ele depende de uma coisa errada, né? Eu, por exemplo, fiz um pacote e no pacote eu coloquei um arquivo que eu não deveria colocar, que eu esqueci lá no diretório. Isso é um bug. Então, bug é muita coisa, é bug, né? Então, quando a gente ouve por aí gente falando umas bobagens, que o Debian tem uma porção de bug, de fato, o Debian tem uma porção de bug, porque um monte de coisas é considerada bug no Debian. Se você pegar, e quem faz empacotamento sabe disso, né? No Debian e nas derivadas do Debian, tem uma ferramenta que verifica problemas no empacotamento, de critérios, de políticas que definem como deve ser o empacotamento. E se você pega um pacote do Debian comparado a um pacote de outras distribuições derivadas, os critérios de outras distribuições derivadas são muito menos rigorosos. Então, tem várias coisas num pacote de Debian que é considerado bug e que vai passar batido em outras distribuições derivadas. Bugs do empacotamento. Por quê? Porque os critérios de empacotamento no Debian são extremamente rigorosos. Isso é muito diferente de problemas no funcionamento do programa. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Estamos aqui com 1h21. Ainda está dando para tirar mais umas dúvidas aí, caso tenha. Vamos lá, Diego. Eu tenho. Esse é o meu. Na hora. Não, hoje é mais simples. Sim, professor, eu não entendi muito bem ainda a estrutura quando entra um pacote no Debian. Primeiro ele vai para o testing, depois ele vai para o seed. Não, vamos lá. Eu vou o seed pegar não é um testing, isso eu não compreendi muito bem ainda. Então, você precisa assistir uma aula aqui do canal, né? Aqui do curso, que eu não lembro o número dela aqui agora, mas é uma aula justamente, acho que é a aula 3, não, deixa eu ver, a aula 0, a aula 1, software livre, a aula 2, projeto GNU, acho que é a aula 3. Deixa eu procurar aqui, ó. Eu vou procurar aqui para ver com certeza, ó. /home, Creteu, hack, KVB, curso, programa. A aula sobre o Debian, ó. Então tem aí a aula 3 sobre o Debian, que eu explico um pouco essa história do desenvolvimento. Se você olhar nos vídeos do canal, tem uma palestra que eu dei sobre isso também, que chama Debian de o quê? Né? Que foi um evento que eu participei há algum tempo, que eu explico também essa forma do desenvolvimento. Mas, de toda forma, eu vou mostrar aqui uma imagem que deve estar justamente nessa aula para poder explicar isso, né? Então é a aula 3, então deixa eu pegar aqui, a aula 03, sei que vocês não estão vendo nesse momento, eu sei que vocês não estão vendo. E eu vou rodar aqui um programinha, que é o SXIV, para ver as imagens, PNG, e agora aqui eu vou botar isso numa outra telinha, e agora, vamos lá, agora eu vou mostrar aqui o full screen, e vamos para essa outra telinha, que é essa aqui, e vamos lá. Essa história aqui que é o que eu preciso mostrar. Tá aqui. Então, o que a gente tem aqui? Essa aqui é a forma de desenvolvimento do Debian. Então, eu vou descrever todas elas aí para você, Diego. Imagina um programa chamado A, que não tem no Debian. Aí, o que é que acontece? Alguém pega isso e fala, putz, seria legal que esse programa tivesse no Debian.
cria um bug no Debian. Isso é um bug que chama Request for Package, requisição de um pacote. Aí, algum desenvolvedor, algum mantenedor, algum colaborador no Debian vê esse bug e fala, putz, esse programa é legal, cara. Às vezes é a própria pessoa que fez esse bug, né? Mas, putz, isso aí é legal. Eu vou tentar empacotar esse programa A. E aí ele então muda esse bug para ITP, Intent to Package, intenção de empacotar. Continua um bug aberto no Debian. E aí ele então aprende como é que faz para empacotar e tenta empacotar isso, aquilo, aí ele consegue empacotar. Putz, consegui. Aí ele vai entrar na lista de e-mail lá, porque o pacote não pode ser colocado no Debian por qualquer pessoa de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Então, essa pessoa, porque leu lá a documentação do que tem que fazer, ela fez fez um pedido que chama RFS. É uma outra forma de bug também, que é Request for Sponsor, ou seja, requisitando um patrocinador, um sponsor, alguém que possa ajudar no empacotamento deste programa A. Muito bem, aparece lá um desenvolvedor, isso tudo é feito por e-mail, né? Aparece lá um desenvolvedor e que olha o trabalho que esse colaborador novo do Debian, ou antigo, não importa, mas esse colaborador empacotou o pacote A. E aí o Debian Developer vai olhar, olha cara, você errou aqui, você precisa melhorar isso, ó, você precisa arrumar isso, você precisa arrumar aquilo, e vão trocando e-mails até que o pacote fique bonitinho do jeito que tem que ficar no Debian. Aí legal, o que faz o Debian Developer que está ajudando esse novo colaborador, aprova o pacote. E aí o pacote, como não faz parte do Debian, ele vai para uma lista especial chamada New, um novo pacote no Debian. E tem um time, uma equipe do Debian, vários outros desenvolvedores que analisam esse pacote, não mais apenas o empacotamento, mas o pacote como um todo, para saber se esse pacote realmente pode entrar ou não no Debian. E essa análise vai ser diversa. Pode analisar o conteúdo do programa, pode realmente ver as licenças do programa, se estão de acordo com as políticas do Debian, com a Debian Free Software Guidelines, e ver se está tudo em ordem. Beleza, muito bem. Aí essa equipe aprova. Bom, aprovou, esse pacote vem para a versão Unstable, que também é chamada de SID. Então, a partir deste momento, quando eu rodar aqui na minha máquina um apt update, esse pacote já estará disponível para eu instalar aqui. Ele está na versão Unstable. Tudo bem, Diego? Aí o que acontece? Em condições normais, né? Isso em torno de 5, 2 ou 10 dias, depende de algumas condições, o padrão atual não nesse instante, mas o padrão no desenvolvimento do Debian, se não me falha a memória, são 5 dias. O que acontece? Se não for relatado nenhum bug crítico para esse pacote A, os robôs do Debian fazem esse pacote A ir para a versão testing. E aí, então, o pacote A vai para a versão testing. Então, eu tenho o pacote A versão 1 no Unstable e o pacote A versão 1 no testing. E aí, se você usa o testing, se você fizer lá um apt update, vai aparecer esse pacote lá para você fazer um apt install e instalar o pacote. Muito bem. Aí, então os mesmos pacotes estão no Unstable e no teste. Calma, vamos continuar o processo. Aí o que acontece? Descobriram um bug no empacotamento. Alguém relatou um bug. Alguém relatou um bug no programa. O desenvolvedor do programa, lançou uma versão nova do programa. Aí o que acontece? Vamos supor que seja o mesmo colaborador do Debian, né? Mas era o Debian, a versão do pacote era a versão A1.0, e agora surgiu a versão do programa A 1.1. Aí o que esse colaborador do Debian pode fazer? Putz, saiu uma versão nova.
Que legal! Inclusive, quando a gente faz o empacotamento, a gente prepara para que os próprios robôs do Debian avisem isso, né? Isso não chega a ser um bug, mas é um alerta dizendo que há uma versão nova daquele programa, né? Aí o que esse colaborador do Debian faz? Olha só, então ele usando as ferramentas do Debian, ele refaz o pacote, porque às vezes precisa mudar alguma coisa, mudar alguma licença que mudou, mudar uma dependência que mudou, mudar, enfim, pode mudar alguma coisa. Em alguns casos, não muda muita coisa. Aí ele refaz o empacotamento, a receita do empacotamento. Muito bem. Como ele não é um Debian developer, ele de novo vai mandar um e-mail lá que ele precisa de um sponsor, de um colaborador. Talvez até aquele mesmo que ajudou ele na última vez, mas pode ser outro. E aí então ele manda o pacote para o Debian, mas não está ainda no Debian, está lá numa área específica, e aí esse Debian Developer olha e fala, agora aqui, beleza, você arrumou isso, tá certo, beleza. Mas você cometeu essa gafezinha aqui. Aí o colaborador do Debian aprimora isso e ficou tudo em ordem. O Debian Developer, veja, não precisa passar mais pelo time new. Por quê? Porque o pacote já está no Debian, né? Então, uma vez que esse Debian Developer aprovou, o pacote vai para a versão unstable. Então, agora o pacote A está na versão 1.1 no unstable, mas continua na versão 1.0 no testing. E assim vão tendo novas versões e esse processo vai acontecendo, né? Passados 5 dias, a versão 1.1 vai para o testing, se não for apresentado um bug crítico, né? E assim, esse processo vai sendo repetido, até que num dado momento, muito próximo de 2 anos, está perto do testing se tornar o stable. Então aí começam a ter critérios diferentes para esse caminho, né? Então os desenvolvedores, num primeiro momento, não enviam mais pacotes novos para a versão unstable, a não ser que elas sigam certos critérios. Então não é qualquer coisa, qualquer novidade, qualquer pacote novo, qualquer alteração do pacote que pode ir para o unstable. Ele segue certos critérios. Passa mais um tempo, os critérios vão se fechando, vão se restringindo, para que muito menos coisa chegue no unstable. Até que chega um momento que chama freeze, né, que é congelamento, e que aí então fica mais restrito ainda, até que chega num momento chamado full freeze, completamente congelado. Aí nada chega aqui, a não ser que seja uma correção que interfira no processo de lançamento da nova versão estável, né? Um tipo de bug que é chamado de RC, Release Candidate. É um bug que interfere no processo de atualização de uma versão stable instalada para a nova versão stable, né? Porque esses são os bugs que os desenvolvedores e colaboradores do Debian vão estar cuidando próximo do lançamento. Muito bem. Quando se resolvem esses bugs, o projeto Debian, num dado momento, considera que sim, agora está ok, a versão que estava no estágio teste já pode ser considerada stable. E aí o que vai acontecer? O que era testing se torna stable. Então, muda-se o link, porque cada uma dessas versões tem um nome, né? Então, atualmente a stable é Buster e atualmente a testing é Bullseye. Então, o que é testing? Testing é um link simbólico para o diretório Bullseye. Então, quando o Bullseye se torna estável, esse link é apagado e é criado um outro link simbólico, que agora o link simbólico stable aponta para Bullseye. E o que acontece aqui? O que acontece é que aqui tem uma cópia. O seed virou o testing, né? E aí esse testing vai apontar para um outro diretório, que nesse caso aqui é o warm, né? Opa, já esqueci o nome dele. Eu tô com uma memória horrorosa, né? Mas vamos aqui consultar aqui, ó. É o bookworm. Muito bem. Então vai virar a versão nova testing. E aí, nesse instante, o unstable e o testing são idênticos. Mas acontece que também tem um espaço que não é a versão completa, chamado experimental, para onde vão sendo colocados pacotes
para os desenvolvedores fazerem testes e tudo mais, mas esses pacotes não saem daqui sozinhos, a não ser que o mantenedor do pacote mande ele para o unstable. Nessa fase que nós estamos agora, na iminência de ser lançada uma versão de testing, está tudo meio devagar. Então, muito pouca coisa chega no unstable para depois chegar no testing para se tornar o estável, né? Então, mas tem muita coisa indo para o experimental, justamente porque os mantenedores saem mandando para lá, né? Então, o que vai acontecer quando o Debian considerar a versão Bullseye a versão estável? É que aí esses mantenedores desses pacotes que estão atualmente no repositório experimentam, vão começar a lançar isso para o unstable. Então vai começar a ter um monte de atualizações. E esse processo vai se repetir. Os pacotes vão chegando no unstable, depois de 5 dias vão para o testing, e assim vai ficando esse processo, até que daqui em torno de 2 anos ocorra de novo uma troca de versão estável, e assim vamos indo. Beleza, Diego? Essa é a história Não, do perfeito, agora desenvolvimento. ficou mais clara. Esse é o processo. Mas é uma questão de versionamento de pacotes, então ele só chega, mas pode acontecer, talvez seja difícil pelo processo, né, pelo controle que tem, mas que um pacote chegue no stable e cause algum problema, ele Não. retorna. Não. E ele é Não tirado existe do Não. stable ou ele Não. Não existe isso. não acontece? Não. Mas não é que quer dizer que não possa ter um problema num pacote que está no stable. Ele pode ter um problema, ele pode ter um bug que não foi descoberto antes, né? E ele vai ser corrigido no stable. E é por isso que tem os security updates para problemas de segurança e os updates para bugs do pacote do stable. Então, enquanto o Debian está na versão stable, os pacotes que estão ali também recebem atualizações. Não são atualizações de versão do programa, mas são atualizações de versão do pacote. Então descobriu, sabe aquele programa A da versão 1.1? Ele chegou aqui no stable. E aí descobriram um bug. Então o pacote no Debian chamava A 1.1-2, porque já tinha sido empacotado 2 vezes. Aí agora ele recebe uma atualização, ele é o 1.1-3. Essa atualização ela chega também no unstable, em alguns casos, em outros não, quando é específico daqui, dependendo da versão que já está aqui, porque o programa A já pode estar na versão 1.2, 1.3 aqui, coisa e tal, né? Mas eventualmente aqui a gente vai ter a versão 1.1-3. Depois descobriram mais alguma coisinha, 1.1-4. Mas a versão do programa sempre vai ser a 1.1 enquanto o Debian for o stable. As novas versões do programa, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, vão chegando no unstable e no teste durante 2 anos. Então a diferença de versão que está no testing para que está no estável corresponde a 2 anos de desenvolvimento do programa. Em alguns programas isso implica em uma versão bem mais recente, em outros programas nem tanto. Né? Mas é importante de saber que não é que o Debian ficou stable e o pacote fica largado lá durante 2 anos e ninguém mexe nele. Não, não é isso. O time continua trabalhando em cima disso e são feitas correções. E é por isso que antes, você não estava aqui na sala ainda, Diego, eu acho, eu falei que os pacotes não são velhos. O programa não é tão recente, mas o pacote pode ser novíssimo, porque foi descoberto um bug e foi corrigido o bug no programa. Mas ao invés de lançar uma versão nova, que também pode trazer novos bugs, não, se corrige só aquele bug. E isso vai acontecendo o tempo inteiro, saca? Então, os pacotes que vão ficando no stable vão sendo atualizados. A versão do programa não, mas dos pacotes, sim. E em alguns casos, que não está escrito aqui nesse gráfico, né? Preciso até melhorar esse gráfico, né? Que é um outro repositório, que é o backports. O backports, que estaria mais ou menos por aqui, o que é o backports? O backports é assim, tem um programa no testing,
como por exemplo um navegador, como por exemplo o YouTube DL para baixar vídeos de várias plataformas, que tem uma atualização muito rápida, né? Então alguns programas, especificamente normalmente programas de uso em desktop, tudo, que recebem muitas atualizações e que eventualmente podem até parar de funcionar, né? Por conta de algumas modificações. No caso do YouTube DL, isso acontece algumas vezes. O YouTube ou outras dessas plataformas que o YouTube DL baixa vídeos modifica, o programa que está na versão estável deixa de funcionar, né? Então, o que acontece? Em várias circunstâncias, um pacote que está no testing pode ser preparado pelo seu mantenedor uma versão do backports. O que quer dizer isso? É a versão do programa, então, digamos, a versão 1.3 do pacote A, do programa A. Então, o que ela já está no testing aqui. O que o mantenedor do pacote pode fazer? Ele pega a versão 1.3 do programa e prepara ela numa versão do Debian estável, com todas as bibliotecas do estável, com todos os critérios do estável. Então é uma versão mais recente do programa, preparada para funcionar na versão estável do Debian. E isso se chama backports. E aí então a pessoa que precisa e tem lá o repositório de backports pode instalar esse pacote que tem uma versão mais recente do programa, mas que foi preparado para funcionar no Debian stable. Tudo bem? Não, perfeito. Então, os pacotes que estão no stable, eles são mantidos correções, sim, mas não de versão. Não é uma nova versão com uma nova feature, entendi. Exatamente. Não é uma mas nova correções versão. que foram... Entendi. E o problema... E, no caso, se eu quiser uma nova versão pro stable, eu pego no backports. Nem todos os programas vão ter isso, tá? Nem todos os pacotes têm versão lá. Mas eventualmente, lá, sim. Aí você pode usar o backports, que ela vai estar no mesmo, preparada para funcionar. Então aquele papinho furado de que você ouve, que a gente ouve muito também, deu problema de dependência. Não, problema de BIOS, na verdade, né? De quem está usando o sistema, de quem não está usando o sistema direito, de quem não está com os repositórios só do Debian, tem repositórios de terceiros, então não tem integridade do Debian. Se você usa os repositórios, não vai dar problema nunca. Nunca. Simplesmente assim, nunca. Não tem esse problema de problema de dependência. Por quê? Porque isso é analisado lá atrás. Então, lá atrás, no Unstable, no teste, ou mesmo aqui no empacotamento de um pacote para o stable, os robôs testam isso. Então não tem essa história de dar problema de dependência. Dá problema de dependência na instalação da pessoa, não é no Debian. E por que dá problema de dependência na instalação da pessoa? Porque ela instalou um pacote que não é do Debian, que tem uma dependência de alguma coisa. Ela instalou um repositório que não é do Debian, que tem uma dependência de alguma coisa. No Debian Unstable, é muito comum sair, por exemplo, saiu a versão nova do pacote B. E a versão nova do pacote B pode ser atualizada, mas acontece que eu tenho o pacote A, você não tem, mas eu tenho o pacote A. E a versão que eu tenho do pacote A depende de uma versão específica do pacote B. Então o pacote B não vai poder ser atualizado, porque ainda não saiu uma versão nova do pacote A que corresponda a isso. Então, vai dar um problema isso. Mas na minha instalação, vai ficar lá um pacote, digamos assim, pendurado. Ou seja, que existe uma atualização para ele, mas ela não pode ser feita naquele momento, porque todos os critérios de dependências ainda não estão resolvidos. Mas isso acontece aonde? Acontece aqui no Unstable. Não chega no Stable uma história dessa de jeito nenhum. E muito, muito, muito raramente uma história dessa pode chegar no teste. Eu não me lembro de ter visto isso acontecer no teste. Mas no Unstable, que é o que eu uso direto, no meu desktop, né, eu uso teste em outras máquinas e tudo mais, e nos servidores eu uso sempre o Stable, né? Então a gente vê muito mito. Agora você vê, eu expliquei aqui para vocês como é que é esse processo de desenvolvimento. Agora vê quanto a gente não fica bravo quando alguém chama toda essa estrutura organizacional o Debian,
aí a gente fica pau da vida, né? Porque é uma ideia totalmente equivocada disso, né? Então, agora que você teve essa oportunidade, todos, é assim que funciona o Debian. Não é uma maravilha isso? Eu acho isso uma maravilha. É um troço extremamente organizado. E não é à toa que o negócio fica bom, né? Não é à toa que o negócio dura o tempo todo que dura e é tão bom quanto é. Né? E é tão bom que tem um monte de gente que usa toda essa estrutura. Né? Então, por exemplo, quando eu expliquei lá que o pacote vem parar no Unstable, passado alguma coisa que vai no máximo 2 horas, sabe o que acontece? Os robôs do Ubuntu vão lá e pegam o pacote. E assim eles vão fazendo. Aí o Ubuntu tem uma estrutura de desenvolvimento diferente da do Debian, com versões diferentes e com períodos de tempo diferentes. O Debian lança uma versão estável em aproximadamente 2 anos e pouco. Já o Ubuntu lança uma nova versão, com um novo número, a cada 6 meses. Né? E então o processo de desenvolvimento desta versão, digamos, corrente do Ubuntu é de 6 meses. E como é que se dá isso? Se dá desta forma. Cada vez que um pacote novo chega no Unstable, dali algumas horas o robô do Ubuntu vai lá e pega o pacote. E outro pacote, o robô do Ubuntu vai lá e pega o pacote. Chega um dado momento, na estrutura de desenvolvimento do Ubuntu, que eles param de pegar os pacotes do Unstable. Então eles congelam esse processo, param de fazer isso. Aí o que eles fazem daí para frente? Daí para frente vão ter alguns pacotes que eles vão modificar, que eles vão colocar uma versão diferente, que eles vão colocar uma característica diferente. Tem alguns pacotes que não estão no Debian e que eles vão colocar e adaptar para as versões das bibliotecas que vieram do Unstable e toda essa coisa. Tem alguns pacotes que eles removem disso, quer dizer, que não vão ser usados no Ubuntu e tal. E aí tem todo esse processo de ajuste e aí o Ubuntu lança uma nova versão. Quando o Ubuntu lança uma nova versão, tudo volta a acontecer da mesma forma. A cada 2 horas que um pacote chega no Unstable, os robôs do Ubuntu vão lá e pegam o pacote. Então, essa estrutura se reproduz. Né? Então, quando alguém usa Ubuntu, Pop! OS, Linux Mint, pode ter a ideia de que o Ubuntu, o Pop! OS partem do zero, né? E que fazem todo o trabalho. Não é assim. Né? Todas essas distribuições derivadas do Debian se aproveitam do trabalho que é feito no Debian. Nenhum problema com relação a isso. O Debian é software livre, nenhum problema em fazer isso. Né? Mas todas elas se aproveitam de toda essa estrutura organizacional. Então, quando você pega uma derivada do Debian, você fala, nossa, olha que maravilha, né? Poxa, funcionou a placa de rede Wi-Fi. Não, olha, no Debian não funciona, né? Por quê? Porque o Debian te respeita e não põe o software não livre. A outra distribuição, sem você perceber, põe lá o software não livre e você fica ainda achando que ela é melhor porque funcionou, né? Então, isso é bem grave, né? E a gente que gosta do Debian, entende como é que isso funciona, fica meio pau da vida quando ouve essas coisas aí. Tudo bem? Tá claro aí a parada? Não, tá claro, é isso aí mesmo. Mais alguma dúvida nesse quesito, tua ou de alguém? Deixa eu olhar vamos voltar aqui para as condições normais e vamos olhar ali no chat se tem mais alguma dúvida. Opa, o Alberto dizendo aqui que está super feliz porque ele conseguiu ouvir o áudio. Que bom, que bom. Ele conseguiu resolver lá e que maravilha que ele conseguiu, que assim... É isso aí, Alberto. Maravilha. Você nem ouviu então que eu falei da Juliana, que eu pedi para ela ter paciência, né? Que você está estudando, aprendendo, né? E que o Cretiel está aí para tentar te ajudar, né? Eu estou aqui para tentar te ajudar, e aí o Cretiel que você vê lá na telinha, né? Então, Juliana, Débora, tenham paciência aí com os seus respectivos companheiros, e assim também, enfim, todo mundo que por acaso tem um companheiro, uma companheira que está cansado de ver, oi, eu sou o Cretiel e esse aqui, né? Eu tenho um pouquinho de paciência. O pessoal está estudando aí, eu acho que vai de boa, né? Eu acho que a gente, inclusive, deixa eu ver aqui, estamos aqui a 1h47, dá para uma perguntinha rápida ainda Opa, que ótimo, o Alberto aqui me deu uma ótima novidade dizendo que em breve ela vai estar conosco aqui. Que maravilha, que ela seja super bem-vinda
curta aqui também, né? E que vocês possam então assistir as aulas aí juntos também. Olha que legal. Muito bem. O Rony voltou. Fala, Vitor. Você tem uma dúvida aí, manda ela aí. Mas tem que ser daquelas que não pode ser aquelas dúvidas longas, né? E quando temos repositórios, vamos lá? Vou tentar adivinhar. De fora do Debian. Quando temos repositórios que possuem o mesmo pacote. Ah, sim, Vitor. O que acontece? É possível você ter isso, né? Por exemplo, se você tem o backports, né? E também o repositório principal, então aqueles pacotes que estão no backports também estão no repositório principal. Então o que é preciso para não dar confusão? A versão do pacote que está no backports vai receber um número diferente, justamente para não ter problema. Mas as condições de configuração padrão, e você pode verificar aqui com o apt policy, né? E vai ver esses números aqui, que são os que dão a precedência de um pacote sobre o outro, né? Mas quando você tem o backports e quer instalar, você vai instalar assim, ó, apt-t, por exemplo, se for o Buster, Buster backports e o nome do pacote. Por exemplo, vamos lá, o YouTube DL. Então, desta forma, indicando com o "-t" e o nome desse repositório, por exemplo, Buster Backports, aí você vai fazer com que a ferramenta apt modifique essa precedência e pegue o pacote do YouTube DL, por exemplo, diretamente do Buster Backports, caso você tenha, obviamente, né, que você tenha ele no teu sources.list. Se você fizesse só o apt, faltou um install aqui, né? Install, né? YouTube DL. Se você não colocar o "-t", o apt install YouTube DL vai obedecer essa precedência e o padrão é que ele vai pegar o que está no repositório principal, né? E não no backports. Então, quando você quer usar do backports, você indica que quer o backports. Uma forma é essa e outra forma é botando o nome do pacote barra o nome do repositório, que seria essa aqui. Beleza? E aí assim você consegue instalar o do backports, né? Esse é o formato. Vem mais lá, quando aplicamos as perguntas que ele está fazendo aqui, eu já meio que respondi, né? Olha, foi também o Vitor, né? Tá falando do Mobian. O Mobian não é do projeto Debian, né? O projeto Debian tem uma versão da arquitetura que é para arquitetura ARM, né? Que funciona em alguns dispositivos móveis aí, como o celular, né? Existem algumas distribuições, acho que esse Mobian é uma delas, derivadas do Debian, não é? Específicas para esses dispositivos, né? Que é a ideia de colocar um Debian funcionando num celular, né? Olha, essas coisas vão sendo desenvolvidas, né? E tem uma porção de características nisso, especialmente relativas a hardware, a firmwares, a drivers e tudo mais, né? E as coisas vão andando. Depende, é claro, do equipamento que você tem, né? O nosso amigo e colaborador aqui no grupo, o Igor Garcia, ele comprou lá um equipamento, tem até um vídeo aqui mostrando o unbox lá, né? A abertura da caixa quando chegou o equipamento, né? Que a gente até, Igor, precisamos fazer o nosso laboratório aí de tentativa de instalação do Debian no seu PinePhone aí, que foi o que ele comprou e que veio lá com uma outra distribuição, né? Então o projeto está assim, está andando, cara. Mas essas coisas não são rapidinhas assim, instantâneas, né? Bom, em virtude aqui do avançado da nossa hora, que seria justamente 1h52, para não ter problema de sincronização aqui do YouTube com o Odyssey,
eu vou encerrar a gravação dessa aula, mas vou continuar aqui na sala, né, para mais dúvidas, para laboratórios e papos e tudo mais, né? Então a gente vai fazer isso. Lembrando que qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu sou @Creteu nas mídias sociais. Se você quiser enviar perguntas, participar, ajudar, ser ajudado, participe conosco no grupo do Telegram, que é o t.me/curso GNU. Lembrando, inclusive, que você não precisa nem ter o aplicativo instalado, porque você pode usar isso através da web, né? Então, se você acessar t.me, se você acessar, não é esse o endereço, não. O endereço do grupo deixa eu ver o endereço certinho aqui de acessar o Telegram. Acho que é Telegram, web.telegram.org. Então, se você acessar web.telegram.org, vai pedir um número de telefone para você só para mandar ele é usado como identificador, né? Aí você vai receber um SMS no seu celular e vai poder usar o Telegram através da web e aí acessar o grupo t.me/curso GNU de boa, né? Sem precisar tá rodando nada no celular, instalar um outro aplicativo no celular. Você pode usar na web, em vários computadores e por aí afora. Por isso que é bem bacana, por isso que a gente tem usado isso. A gente também está na rede Matrix, né? E, portanto, na rede Matrix também você pode acessar isso via web. Se você acessar matrix.org, você vai ter informações disso. Tem um programa chamado Element, que pode ser instalado. Por exemplo, tem vários programas, mas um deles é o Element, que pode ser instalado no celular, mas também é possível de se usar também só na web, portanto, sem necessidade de ter um aplicativo instalado no celular. Então, muito bem, você é bem-vindo e bem-vinda. São todos e todas muito bem-vindos lá no grupo para participar. Se você está curtindo aqui e quer nos apoiar, deixa aí o seu joinha, compartilha para outras pessoas ficarem sabendo. Se você quiser e puder fazer uma ajuda financeira, tem aí os QR Codes também na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha curtido essa aula, né? Reitero a paciência, peço a paciência da Juliane e da Débora, né? E de todas as meninas e meninos que estão com ciúmes aqui das aulas do Creteu. Não precisa, deixa o pessoal, meninas e meninos e todo mundo aí estudando, né? Todos, todas, todes e todas as formas possíveis que a gente possa vir a imaginar aí, né? Então é isso aí. Eu espero que você tenha curtido. A gente se vê numa próxima. Até lá, um abraço.